Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Tô até meio aqui perdidão, aí fazia uns dias que eu não vinha gravar para vocês, mas estou de volta. Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre o nosso módulo 4, né, do curso específico de História e Geografia do Paraná. Galera, se vocês já chegaram até esse momento do curso, vocês provavelmente já atingiram a metade das nossas aulas aí, a metade da nossa caminhada. O que eu gostaria que vocês fizessem depois, com calma, enfim, é que vocês deixassem para nós algumas ideias, algumas dicas, façam alguns comentários em torno do que vocês gostariam que fosse aprofundado, ou o que poderia ser melhorado em relação ao trabalho, porque aí a gente pode também, por exemplo, no futuro aí, publicar algumas coisas para vocês que vão além das aulas aqui, podemos dialogar através do nosso canal aí via plataforma, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, né? Com as ideias de vocês, com os ideais de vocês na realidade. E vamos lá. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a emancipação política do Paraná. O que a gente vai falar quando se trata de emancipação política? O primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o significado, né, do emancipação, do emancipar. O que significa emancipar? Emancipação é separação, ou seja, é a separação que nós faremos do Paraná em relação a quem? Cara, vocês não podem esquecer disso daí. Tem que estar bem demarcado na cabeça de vocês. Em relação a São Paulo, certo? Porque o Paraná, não vamos dizer que sempre, mas ele foi uma colônia, pelo menos na região portuguesa do Paraná, ele foi uma colônia paulista. Portuguesa, mas principalmente paulista. Beleza? Então, marquem isso, é importante. Bom, para a gente compreender o processo de emancipação política do Paraná, eu trouxe aqui para vocês uma história política. Aí vocês vão falar, ô louco, professor, uma história política resumida em 3 tópicos. São apenas alguns detalhes para vocês relembrarem um pouco desse processo de formação política no Paraná. Venham aqui então. A região de Paranaguá chegou a ser uma capitania, indo além daquelas capitanias de São Vicente e de Santa Ana, certo? A região de Paranaguá se tornou uma capitania no período entre 660 e 770. São 110 anos aí em que você tinha ali uma capitania em Paranaguá. Professor, o que significava Paranaguá se tornar uma capitania? Uma capitania, ela tinha um capitão, certo? E esse capitão, ele dava autonomia para a região. E por que Paraná tinha autonomia? Por que ela adquiriu, a cidade de Paranaguá, ela adquiriu essa capacidade de se tornar uma capitania? Por conta, principalmente, galera, dessa questão aqui, né, ó. Questão dinheiro, na realidade, mineração, faiscação e o encontro de ouro. Foi uma das primeiras regiões no Brasil português que você teve essa descoberta do ouro aí. Entenderam? Então, a ampla descoberta do ouro em Paranaguá torna Paranaguá uma capitania, ou seja, uma região autônoma em relação a São Vicente e em relação a Santa Ana. Passado o tempo, esse processo de descoberta do ouro aqui, ele entra em falência. E aí, a região de Paranaguá, que compreendia praticamente todo o litoral paranaense, volta a ser, na verdade, torna-se uma comarca da província de São Paulo. Ou seja, uma área dependente da província de São Paulo, beleza? Uma comarca, uma área que dependia de São Paulo. E fica assim entre 1770 e 1812. Agora, o que acontece em 1812? O Paraná, nesse período, vocês estudaram, do século XVIII e início do século XIX, nós temos o ciclo do tropeirismo no Paraná. Nós temos no Paraná, no Brasil na realidade, né, no sul, e passa pelo Paraná, chegando até a região das Minas Gerais, onde o ouro circulava de maneira muito forte. E aqui começa a se destacar uma outra região
além de Paranaguá, que é a região dos Grandes Pinheirais, a região de Curitiba. A região de Curitiba ganha uma ênfase no território paranaense. E aí o território paranaense deixa de ser somente território de Paranaguá e passa a ser o território de Paranaguá e Curitiba. Ambos continuam submetidos, sendo comarcas de São Paulo. Mas agora vocês viram que apareceu um novo nome, uma nova cidade, Curitiba. E Curitiba surge nesse processo se destacando junto com o tropeirismo. Por que junto com o tropeirismo, professor? Porque os primeiros mineradores chegaram até a região de Curitiba. Gabriel de Lara foi um dos fundadores da cidade de Curitiba. Mas a cidade na verdade, o litoral paranaense ele entrou em queda quando a descoberta de ouro e metais preciosos caiu. Curitiba volta ao cenário, o litoral paranaense volta ao cenário com a maior expansão para o interior do estado, após o Tratado de Madrid, após a ruptura com o Tratado de Tordesilhas e após o início do ciclo do tropeirismo. E aí a cidade de Curitiba aparece como uma região importante, comercialmente falando, política, porque daí comercialmente, economicamente, politicamente falando também. E começa a dividir com Paranaguá o status de território. E aí ambas são consideradas lá em 1812 até 1853, que é o ano da emancipação política, como comarcas de São Paulo. Essa é uma mudança. Professor, e por que você destacou essa mudança? Porque Curitiba aparece pela primeira vez como um território de destaque, aparecendo no nome do território agora, como comarca da região de São Paulo. Firmeza? Isso é importante por quê? Porque lá na frente, quando nós formos definir a capital do estado do Paraná, entre Paranaguá e Curitiba, vai ter ali um processo de disputa, mas isso é para daqui a pouco. Firmeza? Bom, por que existia ali um início, uma busca, uma luta pela emancipação política do Paraná? Professor, o que incomodava a população paranaense, a população de Paranaguá, de Curitiba, em relação a ser comarca de São Paulo? Bom, o grande incômodo dos caras era que o território de Paranaguá e Curitiba, além de estar submetido politicamente ao território de São Paulo, eles acabavam sendo responsáveis por atender os interesses paulistas. Ou seja, o território paranaense e tudo o que era aqui produzido deveria atender aos interesses dos paulistas. Principalmente ali na passagem do século XVIII para o século XIX, uma coisa incomoda demais, porque é a transição, a passagem de gado. O gado é criado aqui, é alimentado aqui nas fazendas do território do Paraná, passa para São Paulo, já ganha um novo preço, os fazendeiros paulistas dominam a região ali dos Campos Gerais, criam as suas fazendas naquela região e começam a tomar conta de um espaço que poderia ser dos paranaenses que vinham ali do litoral, de Paranaguá, que vinham de Curitiba. E esse território central do Paraná, para as fazendas de gado, começa a ser do interesse paulista. E esse interesse paulista começa a sufocar as ideias e os interesses dos paranaenses que vinham de Paranaguá, que vinham de Curitiba. Ou seja, eu tenho um conflito por território. Mais do que isso, do que um conflito por território, o gado paranaense, aqui no Paraná, ele era comprado por um preço. Em São Paulo era vendido por um preço muitas vezes maior aí. Outra coisa que incomodava demais os paranaenses era o seguinte: o Paraná era um território que dependia de São Paulo para criar uma cidade, para criar uma estrada, para se desenvolver. Ou seja, o que acontece, pessoal? O Paraná muitas vezes servia aos interesses paulistas e o que não era de interesse paulista, que era o desenvolvimento do Paraná, principalmente ali da região litorânea, os paulistas
faziam vistas grossas ou não atendiam às demandas paranaenses. Ou seja, existia um processo de revolta desde o século XVIII, passando pelo XIX, certo? E vai culminar ali na metade do século XIX com a independência. Mas já, vejam só que interessante, em 1811, Correia de Sá faz uma petição pela autonomia de qual região? A região de Paranaguá. E aqui eu chamo a atenção de vocês, pessoal. Vai cair o tópico específico lá é emancipação política do Paraná. Uma das questões que pode aparecer para vocês é: o processo de emancipação política do Paraná, ele foi um processo ali que começou no século XIX, em 1853, e teve cabo ali, pronto, fim? Não. Ele é um processo de longa duração, que se inicia, mais ou menos oficialmente, em 1811, com as petições de Correia de Sá em busca da autonomia de Paranaguá. Beleza? Então demarquem isso porque é importante. Esse processo que começa em 1811 e se efetiva em 53 é um processo de uma longa duração. Não foi um pedido em 53 e pronto, temos a emancipação política do Paraná. Ao contrário, nós temos uma evolução do processo. E como que essa evolução aconteceu? Observem aqui. Bom, essa tentativa de autonomia vem com as petições de Correia de Sá e essas petições vêm com negociações. Com quem? Diretamente com Dom João VI, que recém havia chegado ao Brasil e à cidade do Rio de Janeiro. Por quê, professor? Vem cá, vamos lembrar um pouquinho do Brasil geral. Olha aqui, quando é que a família real vem para o Brasil? Em 1808. Ou seja, a chegada da família real acende o desejo paranaense de negociação por autonomia para a região de Paranaguá. Mas por que, professor, com a chegada de Dom João VI? Por que com a chegada da família real? Porque com a chegada da família real, houve um processo de maior contato com a região do Paraná. Não só do Paraná, mas de outros, vamos dizer, sertões do Brasil. Porque Dom João, com o Brasil sendo sede do governo, ele queria pacificar as aldeias, ou os selvagens, ou ainda os indígenas. E para pacificar, ele precisou mandar forças-tarefas, mas contar com o apoio das elites das regiões. Ou seja, ao abrir contato com a elite de Paranaguá, com a elite de Curitiba, para a pacificação dos indígenas, principalmente dos Caingangue, nos Campos Gerais do Paraná, Dom João VI abriu um canal de contato. E Correia de Sá e outros políticos da região de Paranaguá iniciam negociações com Dom João para tentar se livrar de São Paulo, para tentar se livrar dos interesses paulistas e ganhar a tão sonhada autonomia. É claro que esse processo inicial aqui não dá certo. Professor, por que não dá certo? Primeiro porque os paulistas pressionam Dom João VI para que não aceite um processo, que esse processo se inicia. Segundo que Dom João havia acabado de chegar, de se estabelecer. Como que ele já iria entrar em conflito com uma das principais elites que existiam aqui no interior do nosso país? Então não dava. Ele teve que recuar para evitar um conflito maior. E aí, obviamente, nós vamos ter o quê? O início, o estopim do processo de emancipação em 1811, com uma negociação. Mas é claro que isso vai avançar um pouco mais. Beleza? Muito bem, venham comigo. Olha só. Professor, o que incomodava mais? E aí essa é uma questão que pode aparecer para vocês. Por que os paranaenses queriam a independência? Vamos lá, é simples, gente. Primeiro, os paranaenses se queixavam de uma situação de abandono e também uma situação de exploração. O que acontece nesse processo de abandono e exploração? Esses dois elementos vocês precisam saber. Por quê? Vamos começar primeiro com a exploração. O Paraná pagava altos tributos, ou seja, o Paraná contribuía com impostos. Mas qual é a ideia da contribuição de impostos? Eu pago, certo? O imposto. E o imposto que eu pago, ele é devolvido em forma de benefício público.
Estrada, infraestrutura portuária, construção de cidade, de ruas, urbanização, processo de atendimento das necessidades de uma cidade, de um estado, de uma região, enfim. Acontece que havia o alto tributo cobrado, mas não havia a resolução de problemas, não havia o retorno dos impostos cobrados. E aí os paranaenses não gostavam disso. Segundo, olha só, eles também sofriam com imposições legais feitas por São Paulo. Tipo assim, havia uma determinação aqui na região de Paranaguá. Os caras decidiam aumentar um determinado tributo, ou criar um tributo, ou desenvolver uma lei, um processo de melhoria da cidade. Esse processo tinha que passar por São Paulo. Se não passasse por São Paulo, não era aceito. Ou muitas vezes era aceito, aprovado na Câmara de Paranaguá. No entanto, se havia uma oposição, a oposição ia para São Paulo e o processo entrava, burocraticamente falando, ele era entravado. Então eu tinha várias situações em que São Paulo determinava o andamento do território de Paranaguá, de Curitiba. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me livrar dessas imposições. Além disso, eu pago imposto, mas o imposto não vem para mim. Vejam só as palavras do professor historiador Paulo Pinheiro Machado. Ele estuda muito ali a região do Contestado e também a história do Paraná e de Santa Catarina. Olha o que ele disse. A terra remota, o Paraná, servia para tributos, matéria-prima e mão de obra, mas não servia para ser estruturada, ser investida, ter o seu desenvolvimento e a sua autonomia. Por que não? Porque se eu tenho autonomia e desenvolvimento no Paraná, eu quebro com os interesses paulistas. E aí começa o conflito, certo? Independência do Paraná, emancipação política do Paraná tem a ver com quebrar com os interesses paulistas, que arrecadavam muito com o Estado, que exploravam bem a questão da mão de obra e matéria-prima paranaense e não precisavam dar retorno nenhum. Ou seja, era muito lucrativo ter o Paraná como comarca, ter a região de Paranaguá e Curitiba como comarca, certo? É claro que esse processo vai aumentando, vai entrando em ebulição conforme as tensões aumentam. Aqui uma negociação que não dá certo. Em 1821, nós temos as novas investidas para a emancipação. E essas novas investidas, elas já serão mais pesadas, com a formação, inclusive, de pequenas milícias na região de Paranaguá e Curitiba. E aí, nós vamos ver daqui a pouquinho, porque eu vou montar o quadro com esse novo processo de busca por independência no Paraná. Beleza? Só um minutinho. E aí, gente, voltei, né? Agora com a segunda parte da nossa aula aqui. Venham cá, observem comigo então. O que foi essa tentativa de separação que começa em 1811, ganha um novo foco em 1821? O que foi esse segundo foco em 21, professor? Que você comentou que foi um foco mais militarizado. Bom, vem pra cá. Esse foco mais militarizado, ele ganhou o nome, vejam aqui, de Conjura Separatista. Foram políticos, militares, ex-militares, fazendeiros da região de Paranaguá e também de Curitiba, mas principalmente de Paranaguá, que se identificavam como parnanguaras. E esses sujeitos, os parnanguaras, formam uma conjura, formam um grupo que inclusive pegou em armas para tentar, junto à comarca, à província de São Paulo, a emancipação da comarca de Paranaguá, enfim, de Curitiba e do caso do território do Paraná. Mas eles tentam esse processo em meio a um outro problema que ocorria de maneira nacional, que era o quê? O processo de independência. E apesar de inflamada a situação, havia sim uma ideia da necessidade de luta, de pegarem armas, de iniciar um processo revoltoso, os conflitos por independência acabaram esvaziando a discussão em Paranaguá. Apesar de se aparentar um momento, vamos dizer, suscetível
a essa tentativa de emancipação em relação a São Paulo, houve também um certo receio, porque o país estava em chamas, em ebulição, por conta das lutas por independência, que começam ali em 22, né, e se concretizam com o governo de Pedro I, já lá na Constituição de 1824. Ou seja, era um período de grande mudança. E houve ali um grande apoio da província de São Paulo, por exemplo, ao processo de independência. E aí você tem o que, então? Um certo receio muito grande e uma dificuldade também burocrática, enfim, do povo ali dos Parnanguaras, da conjura separatista paranaense, se levantar nesse momento pela independência. Então acaba que essa ideia é sufocada ali mesmo na região de Paranaguá e Curitiba e não tem um progresso para o território paranaense, para o território nacional ou até mesmo até São Paulo. Há uma negociação ali no interior dos municípios, né, de Paranaguá e Curitiba, beleza? Então essa conjura ela não vai para frente, mas ela já mostra o quê? Mais claramente a necessidade de se separar, de se emancipar em relação a São Paulo, certo? E essa força das armas, ela estava acompanhada de uma crescente na importância econômica e política do Paraná. Por quê? Já no século XVIII e principalmente no século XIX, o Paraná ele era uma potência, podemos dizer, econômica do Brasil, se não do sul do Brasil, certo? Por quê? Porque era do Paraná o principal gado, né? As principais fazendas de gado do país, certo? E que os tropeiros acabavam fornecendo esse gado aqui para a região das Minas Gerais e para o Brasil como um todo. E as, então, fazendas aqui do Paraná, elas estavam num processo de desenvolvimento. E aí vocês vão dizer o seguinte, professor, mas você disse pra gente que grande parte dos fazendeiros que estavam na região, vamos dizer, nos Campos Gerais, nessas grandes fazendas de gado, eram paulistas. Sim, mas muitos deles acabaram se firmando aqui na região. Ou seja, começaram a sofrer com a ingerência, com a falta de apoio tanto de São Paulo quanto do governo imperial ou regencial, que vai ser um período aí em que Pedro II não vai poder assumir o governo, certo? Então, esses sujeitos, esses fazendeiros começam a sentir a falta dessa gerência, começam a sentir a ingerência, a dificuldade de administrar o território que eles viviam sozinhos. Por outro lado, o cobrador de impostos, a cobrança de impostos, ela nunca cessava. Então, o Paraná crescia economicamente, mas não recebia o devido apoio. E aí, o ideal de autonomia já havia ganhado mais força ainda. Em 811, houve um processo de negociação, petição, burocracia. Em 21, já existem armas, formação de milícias. E agora, com o desenvolvimento econômico e político do Paraná, você tem o quê? Uma amplificação desse movimento. E, detalhe importante, né, gente? É do 19 que a gente vai ter o quê? A descoberta do mate, que vai ser o principal elemento econômico do Paraná da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, até por volta ali de 1930, 1940. Ou seja, galera, o Paraná se fortalece economicamente com o mate, com o gado. As elites paranaenses começam a ganhar novas formas, não só no litoral, Paranaguá, Curitiba, mas também nos Campos Gerais. E junto com isso, contribuindo para o crescimento, para a inflamação da ideia de autonomia, vem o quê? A falta de retorno do governo Pedro I e do governo regencial. Ou seja, não havia ali um atendimento das necessidades dessa que se tornava uma região importante para o país. Por outro lado, no contexto, principalmente, galera, de período regencial, você tem uma disputa entre os liberais e os conservadores para assumir a questão da política, certo? Você tem lá o gabinete liberal, o gabinete conservador, você tem o período liberal e o período conservador,
E no período liberal, nós temos, que é o primeiro período ali do Brasil regencial, nós temos o quê? As chamadas revoltas regenciais. E no Rio Grande do Sul, nós protagonizamos de 35 até 45 a chamada Revolução Farroupilha, capitaneada pelo Bento Gonçalves e outros, vamos dizer assim, patriarcas e fazendeiros do Rio Grande do Sul, certo? O que a Revolução Farroupilha pretendia? A autonomia em relação ao Brasil, em relação ao governo. Por quê? Porque eles também consideravam que o governo dava pouco retorno para eles. E a Revolução Farroupilha, ela toma o Rio Grande do Sul, toma Santa Catarina e chega ao Paraná. O Paraná já estava enervado, já estava em ebulição, buscando a autonomia. Putz, então é isso. Se o Sul se unir, ele consegue emancipação em relação ao Brasil e pode enfrentar, inclusive, a província de São Paulo, que, vejam o interessante, tem um foco de revolta liberal lá também. Essa revolta aqui, pouca gente conhece, e aí eu tô passando para vocês e gostaria que vocês se atentassem. Existe uma revolta liberal na região de Sorocaba. Vocês vão falar, Sorocaba? Sorocaba era aquele ponto que o gado dos tropeiros chegava, saía lá de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e chegava até a região de Sorocaba? Exatamente. Era uma importante região econômica do Brasil, do estado de São Paulo e do Brasil como um todo, do sudeste ali. E aí você tem o quê? Uma revolução nesse centro econômico. Ou seja, o sul, junto com Sorocaba, poderiam ser e gerariam um grande impacto no governo imperial, no governo regencial, certo? Então, o que é feito? Aí vem a nossa sessão de fofocas, né? O momento tititi aí. Mas é legal a gente saber. Por quê? O que acontece? Os paranaenses buscando a autonomia. O Rio Grande do Sul buscando autonomia em relação ao Brasil como um todo. E revoltado com principalmente a desvalorização do charque rio-grandense e com a alta cobrança de impostos e o pouco retorno para a infraestrutura. Santa Catarina imbuída na luta. Faltava o Paraná. Que se tivesse atingido o movimento de independência tivesse atingido maturidade nesse momento aqui, provavelmente teria se envolvido. Mas não se envolveu por quê? Porque aí teve negociação. E vejam que interessante a negociação, né? A sessão tititi aqui. Olha só, o Barão de Monte Alegre, que era o governador de São Paulo, ou da província de São Paulo, na realidade o presidente da província de São Paulo, ele tentava controlar no interior da província os liberais de Sorocaba, porque Monte Alegre era favorável à manutenção do regime ali, regencial e, no caso, depois imperial, ou seja, um governo mais centralizado. Por outro lado, os liberais queriam o quê? Uma maior abertura, uma maior liberdade para as províncias. E aí você tinha, então, o Barão de Monte Alegre tentando controlar a revolução em Sorocaba. Mas aí ele já se liga, se esses caras se unirem com os paranaenses, que vão se unir com os catarinenses e também os rio-grandenses, o que acontece? Temos um problema gigantesco. Então ele envia um emissário. O emissário que ele envia é o futuro Barão de Antonina, que vai chegar até Paranaguá e Curitiba para acalmar a situação e tornar os paranaenses atrelados à comarca de São Paulo. Peraí, professor, tá maluco? Não tô entendendo. Eles queriam a independência, eles queriam a autonomia. Como que eles vão se alinhar? Aí que tá. Qual é a grande promessa de Monte Alegre e também dos regentes do Brasil? Se o Paraná não aderisse à Revolução Farroupilha, não aderisse às revoltas liberais, o que acontece, as revoltas regenciais também, o que aconteceria? O Paraná seria considerado uma província autônoma, um território autônomo. Ou seja, o Paraná poderia entrar numa revolução e, inclusive, sofrer uma derrota, e aí procrastinar ainda mais essa possibilidade de independência, ou poderia ajudar a combater a revolta e ganhar a sua independência após o combate das revoltas aí. O Paraná
aceita esse processo e lá em 1843, 1845, com o sufocamento dessas revoltas, principalmente da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, você tem o quê? Você tem o início das negociações para a independência política, para a emancipação política do Paraná. Mas um outro detalhe que eu coloquei para vocês aqui, por que o Barão de Monte Alegre se preocupava tanto com a possibilidade do Paraná entrar na onda liberal de Sorocaba e se unir com os revoltosos farroupilhas vindos do Rio Grande do Sul? Porque o líder do movimento liberal de Sorocaba, o Rafael Tobias, ele era um amigo muito próximo do Barão de Tibagi, que era um importante tropeiro da região central dos Campos Gerais do Paraná. Ou seja, gente, as relações sociais, no sentido micro mesmo, elas influenciaram muito esse processo aqui de controle e de ganho da independência. Certo? Gente, é isso na aula de hoje, agradeço a atenção de vocês. Continuamos logo mais com a segunda aula e aí falando do desfecho da emancipação política no Paraná. Valeu!